E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando com vocês é o Dom e hoje eu trouxe a minha coleção de pêndulos. São poucos pêndulos que eu tenho, mas eu trouxe para vocês conhecerem e vou falar um pouquinho como é que eu uso, dar algumas dicas para vocês praticarem aí, inclusive em casa, né? E aí eu vou tentar esclarecer algumas coisas, né, que as pessoas sempre me perguntam e tentar ajudar vocês a começar a mexer com os pêndulos de vocês também. Tá? Se você não tiver, como escolher pêndulo também, a gente vai conversar um pouquinho aqui. E aí, pronto para conhecer esse instrumento maravilhoso e ótimo de trabalhar? Então vem comigo! Bom, para começar, eu quero mostrar para vocês os pêndulos que eu tenho. Eu guardo ele nessa caixinha aqui que eu acho linda, linda, linda. Então vamos lá, gente. Ai, desculpa, gente, eu tô passando mal. Mentira, já! Bom, esse daqui eu acho que vocês já devem ter visto em outro vídeo, que eu mostro das minhas comprinhas. Se você não viu, eu vou estar colocando do lado de cá, talvez. O card, eu vou estar colocando aqui em cima o card para vocês verem o vídeo, onde eu falo da troca de correntinha desse pêndulo. Esse pêndulo aqui é o meu de selenita. Selenita é uma pedra autolimpante, então pêndulo é uma coisa que suja, né, entre aspas, com a energia que você está manipulando ali na hora. Então você tem que sempre estar limpando ele. Só que o de selenita você não precisa ficar fazendo isso, né? Porque a selenita é uma pedra autolimpante. Então esse é o meu de selenita com a nova correntinha, né, que eu troquei recentemente, que eu mostrei para vocês. Eu tenho um de quartzo branco, que eu também uso bastante. Que é bem transparente, é bem legal usar ele também, mas ele é um que você tem que ficar limpando bastante também. Eu tenho um pêndulo de olho de tigre, porque ele tem metal, né? Ele tem um metal, né, no olho de tigre, e aí ajuda um pouco na precisão, né, do pêndulo. Então, dependendo do assunto que eu vou tratar, eu uso esse daqui. Eu tenho esse pêndulo para testemunho, que eu já mostrei também aqui no canal. E ele vem com esse compartimento aqui, ó, que você faz o testemunho, ou pega um testemunho, né, coloca aqui dentro. Se você não sabe o que é testemunho, eu expliquei e ensinei a fazer um testemunho, né. Vou colocar o card desse vídeo também aqui em cima para vocês procurarem. E aí você, com o testemunho, você faz as suas consultas. E é bem bom. Esse daqui tá ficando até mais escuro, ele era bem douradinho, preciso dar uma limpada nele também, mas limpada física nesse caso, né? Bom, eu tenho este pêndulo aqui, que é um pêndulo egípcio. Ele tem um peso dentro, porque em alguns estudos de radiestesistas famosos, eles encontraram um pêndulo, né, nas escavações. E o pêndulo tinha um peso específico, então eles colocaram esse peso para dar esse contrapeso, porque ele é todo de madeira, e aí dá esse contrapeso exatamente para você ter a precisão e ter a eficiência, né, do pêndulo. Então é um pêndulo super bonito, é um pêndulo mega grande, ó. Mas é legal, ele tem uma cordinha preta aqui também. Eu tenho este outro pêndulo aqui, que é um pêndulo prateado. Ele é comum, ele não é daquele que abre para colocar o testemunho. Mas olha, ele é um pêndulo bem bacaninha também. E aqui, por último, não são pêndulos, tá? Eu tenho essa ponteira, eu até vou explicar como é que se usa essa ponteira, para que a gente tem uma ponteira, né? E eu uso essa ponteira em gráficos específicos.
ou para algumas situações específicas também. Ele não é um pêndulo. E tenho uma bússola, que eu também uso. Alguns gráficos precisam que você aponte para o norte o gráfico, né? Tem umas questões assim, então eu sempre uso sempre tem em mão, né? Aí, quem não tiver bússola assim física, pode usar aplicativo de celular, tá? Não tem problema não. Então vamos lá, vou mostrar para vocês como é que eu uso. Bom, primeiro eu vou começar explicando algumas coisas sobre pêndulo, né? Tem muita gente que fala, como é que a gente escolhe o pêndulo? Serve qualquer pêndulo? Teoricamente, qualquer pêndulo serve, tá? Inclusive, se você não tiver um pêndulo assim com ponta, você pode usar um pingente, alguma coisa que tenha uma ponta e que possa ser colocado numa cordinha, e ele pode acabar virando um pêndulo também, tá? O pêndulo é um instrumento que vai identificar energias e vai trabalhar essas energias eletromagnéticas. Pode ser trabalhado, né, para identificar, manipular e direcionar essas energias, principalmente eletromagnética. E nós somos diariamente imersos, né, nessa energia eletromagnética, então a gente consegue fazer esse trabalho para ajudar as pessoas, né? Como que eu escolho um pêndulo? Primeiro, pelo olhar. Então você vai ver um pêndulo que você acha bonito, com uma pedra que você acha bonita, ou de um metal que você acha legal, uma cordinha que caiba na sua mão, né? Porque você precisa colocar a cordinha na sua mão, não pode vazar a cordinha aqui, né? Então tem que ter um tamanho legal para não te incomodar. Você precisa sentir uma conexão com ele, né? Pelo menos visual, né? Já que a gente está falando do visual agora. Ele não pode ter a ponta quebrada, tá? Então ele tem que estar com a ponta inteirinha. E ele tem que estar bem equilibrado. Você segura ele assim, você vê que ele está realmente no centro. A correntinha está no centro de equilíbrio da pedra, tá? Energeticamente falando, tem muita gente que fala assim, eu consigo, quando eu escolho o pêndulo enfiando a mão dentro de uma caixinha que tem vários pêndulos, e aí eu consigo sentir a energia dos pêndulos e eu escolho aquele que gruda, entre aspas, na minha mão, né? Tem gente que faz assim. Eu não tenho tanta sensibilidade assim para escolher pêndulo de forma energética, assim. Eu gosto sim de colocar, quando eu vou comprar cristal ou comprar pêndulo, eu gosto sim de enfiar a mão ali dentro daquele pote ou daquela cestinha que tem as pedras, né? E aí eu vou sentindo, aí eu pego uma, normalmente costuma dar certo, tá? Mas aí você vê o modo que mais se encaixa para você escolher, o modo que você mais se sentir confortável, o modo que você acreditar, a forma como você acreditar que vai conseguir escolher o pêndulo, eu acho que é a mais certeira, tá? Bom, vamos lá. Comprei o pêndulo. O que eu faço com isso agora? Né? Você precisa entender como segurar um pêndulo primeiro. Então, você precisa colocar a corrente, o excesso de corrente na sua mão e segurar com os dois dedos, o indicador e o polegar, numa altura, e aí você vai sentir essa altura que você consiga ter ele paradinho assim, né? E que você tenha uma certa mobilidade, que ele tenha liberdade para se mexer, tá? Pode parecer, quem está manipulando o pêndulo, pode parecer que a sua mão, que você está manipulando mesmo, né? Fazendo a ação com a mão, mas a mão, na verdade, vai só contrabalancear o movimento do pêndulo. Então eu não estarei mexendo a minha mão, né? Que às vezes, quando como o pêndulo é pesadinho, né? Quando ele mexe assim, parece que minha mão, por reação, mexe, tá? Eu não estou mexendo ativamente a minha mão. E a gente coloca essa pontinha aqui, ó, da correntinha, a gente tem que deixar na palma da mão para não ter escape de energia, tá? Então você deixa na palma da sua mão para não ter o escape de energia e você conseguir manipular. Segura sempre com a mão ativa, né? E aí a sua mão, se você é destro, a mão direita, se você for canhoto, a mão esquerda, que é a mão que você emite, né, essa energia. E aí você vai fazer perguntas, né, pro pêndulo e tudo mais. Devo consagrar o meu pêndulo? Eu particularmente gosto de consagrar pêndulo, tá? Eu consagro todos os meus instrumentos, dedico eles para funções específicas,
faço limpeza, né, defumação deles, ou limpeza com sal, ou com água e sal, dependendo da pedra, né, ou do material. Ou só passo um incenso de limpeza e tá tudo certo, tá? A gente precisa fazer essa limpeza para que ele consiga identificar a sua energia e começar a trabalhar com você apenas, tá? E não sem interferência de outras energias. Tá, e aí como é que eu vou praticar? Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é ir, entre aspas, treinando, entrando em conexão com esse pêndulo, tá? Então você abre sua mão, segura o pêndulo sobre a palma da sua mão, e aí você vai começar a fazer perguntas que você sabe a resposta, ou que são verdadeiras, ou que são falsas, tá? Então, por exemplo, eu sou um homem, eu tenho tatuagem nos pulsos, então essas só podem ser perguntas que eu sei da resposta e sei que a resposta é positiva. Então, por exemplo, você começa a treinar. Eu sou um homem? Olha, responde. Eu tenho tatuagens no corpo? Eu sou uma mulher? E aí ele responde. E aí, quais são as respostas? Sentido horário é sim. Sentido anti-horário é não. Se ele começar a oscilar, ou assim, eu considero como talvez. E se ele ficar parado, sem se mexer, é porque ele não tem essa resposta ainda. Tá? E você precisa reformular a sua pergunta. Tá? Então, você viu? Eu perguntei se eu era homem, ele respondeu sim. Se eu tinha tatuagens nos pulsos, ele respondeu sim. E eu falei que eu era uma mulher, ele falou que não. Né? Então ele respondeu todas as 3 certas. Vai treinando, no começo vai ser meio difícil, vai treinando até que ele responda sempre as perguntas que você fizer de confirmação, né? A gente chama as perguntas de confirmação, para saber se ele está conectado com você ou não. Então quando ele começar a acertar tudo, é porque ele já está conectado com você e você pode usar ele nos seus trabalhos, tá? Uma outra forma de praticar, que eu acho bem legal, é usando um baralho. Baralho comum, gente, de jogar carta, tá? Então o que você faz? Você embaralha, aí você sorteia 3 cartas. Então, essa aqui eu vi o que era. Não pode, não pode. Ó, uma aqui, vou pegar essa de cima e vou pegar uma outra aqui do meio. 3 cartas. Começa com 3 cartas. E aí o que você sabe que você pode perguntar aqui? Você pode perguntar o número, você pode perguntar a cor, né? Pode ser preta ou vermelha. Você pode perguntar o naipe, que daí tem 4 naipes, né? Você pode perguntar se é um as ou não. Você pode fazer perguntas diversas para tentar descobrir. E aí você põe o pêndulo em cima da carta e pergunta, né? Essa carta é vermelha? E aí ele vai responder. Respondeu que não. Então vamos ver se é a confirmação. Olha, é preta. Essa carta é um número e não uma letra? Não, então deve ser uma letra. Ó, errei. Essa carta é de copas? Ó, não. Não é de copas.
Ó, eu acertei 2 cartas, né? Os radiestesistas dizem que quando você começar a acertar 70%, né, que o pêndulo começar a acertar 70% das suas perguntas, da sua interação com as cartas, você já começou a fazer radiestesia, né? É claro que quanto mais afinado você tiver com o pêndulo, quanto mais certeiro ele for, melhor. Mas assim, acertou 70% das cartas, já começou a ter sucesso aí, né? Já começou a fazer radiestesia e você já está bem conectado, já pode fazer os exercícios e perguntas todas com ele, tá? Vamos lá para mais um exemplo. Bom, o jeito mais simples, gente... e você sempre tem que fazer as 3 perguntas de confirmação antes para saber se ele está conectado com você antes de fazer qualquer pergunta, tá, gente? Porque às vezes ele está ou muito sujo ou muito limpo. Você pode inclusive perguntar para ele se ele precisa de limpeza ou não. E aí ele vai te responder, tá? A forma mais fácil de você usar ele como um oráculo é você fazer perguntas simples de sim ou não, mirando na sua própria mão, na sua mão receptora, né? Então você faz perguntas. Sei lá, fulano gosta de mim? Aí ele vai responder. Estou preparado para a prova que eu tenho na segunda-feira? Aí ele vai falar se sim ou não. Então você pode ir fazendo perguntas simples de sim ou não e ele vai te responder, né? Essa é a forma mais simples, tá? Uma outra forma também que você pode praticar é usando um caderninho. E aí você precisa fazer uma bolinha não preenchida embaixo. E aqui você coloca sim. E aqui você coloca não. Tá? Você vai segurar, né, o seu pêndulo, tal, na altura que você quiser, que você achar mais confortável, que achar que ele responde bem. Você mira na bolinha e aí você pergunta: vou ter muito trabalho essa semana? Ó, ele está mostrando que sim, né? Aí ele vai fazer, aqui eu estou mexendo, tá, gente? Aí ele vai fazer ou para sim, ou para não, ou talvez, né, para qualquer um dos lados aqui, né, não sabe, ou ele vai ficar parado e pedir para você reformular a pergunta, tá? Nesse caso aqui, escrito no papel, se ele girar é porque é talvez, tá? Mas aqui no caso da mão, dependendo do sentido que ele girar, é sim ou não. Então, dependendo da forma como você estiver trabalhando com ele, o que tiver aqui de referência para ele, ele vai fazer de uma forma, tá? Então essa é uma forma. Você pode fazer, escrever coisas específicas e aí a pessoa e fazer a pergunta, mas sempre faz essa bolinha aqui, distante. Por que eu não posso fazer assim, ó? Sei lá, tô aqui com a folha, né? E aí eu coloco sim aqui e não aqui. Por que eu não posso fazer isso? Né? Porque se eu posicionar o pêndulo aqui no meio e ele passar assim, ó, você não vai saber se é sim ou se é não, né? E aí você teria que fazer de outro jeito. Você faz assim e ele vai pendular, só que ele vai pendular te mandando ir mais para um lado. Então você vai vindo para cá e aí quando tiver no sim ele vai parar. Ou ele vai para cá e aí você vai andando com ele para ser não, tá? Mas eu não gosto muito de fazer isso daqui porque dá para dar confusão, tá? Então vamos ver o que mais dá pra gente fazer com o pêndulo aqui. Uma outra forma de usar pêndulo são com os gráficos. E aí, por exemplo, eu uso o pêndulo para ligar e desligar o gráfico. Então eu ponho aqui o gráfico e aí eu giro sentido horário até ele parar. E aí quando ele parar, tiver paradinho mesmo assim, aí ele tá ligado, o gráfico, tá? E aí depois que eu usei o gráfico tal, para as coisas que eu precisei, eu giro o sentido anti-horário
até ele parar no meio. A hora que ele parar no meio assim, quietinho, aí ele desligou o gráfico, tá? E depois a gente limpa o gráfico, né? Já expliquei também como é que a gente faz isso no criação de testemunho também, tá? E a gente tem outros gráficos. Nossa, tem muito gráfico, gente, para trabalhar. Esse aqui, por exemplo, é o biômetro, né? Então ele tem várias informações, né? Ó, ele tem informações de não e sim, ele tem informação de hipo, normal e hiper, para a gente saber quantidade de coisas, né? A gente tem péssimo, muito mal, mal, regular, bom, ótimo, excelente, para a gente saber, por exemplo, condição de saúde, saber de órgãos específicos, né? Se estão bem, se não estão. Aqui a gente sabe o espectro de luz, né? Então vermelho, laranja, amarelo, verde. Aqui, esse aqui eu não sei do que é não, gente, porque eu nunca usei esse daqui. Esse outro aqui, que 1G, 2G, se alguém souber aí, deixa nos comentários, porque esse é um que eu não sei. A gente tem aqui os chakras, né? Então coordenador, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, subdiafragmático. Então tem os principais e alguns secundários. A gente tem aqui os minutos e segundos, né? Então de 1 ou de 5 até 60. Então isso daqui serve, por exemplo, para você saber quanto tempo você tem que deixar no gráfico, né? Aqui em cima a gente tem as horas, então você pergunta horas, pergunta os minutos, né? A gente tem também aqui porcentagem, então 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, né? Até 100%. Porque às vezes você, por exemplo, vai fazer um tratamento com óleos essenciais. Então você pergunta, o óleo essencial tal, ele serve? Aí vai dar que sim, por exemplo. Só que você vai dar que sim para mais de um. E aí você pode perguntar, por exemplo, o grau de eficiência. Esse óleo essencial aqui, ele tem... Qual é o grau de eficiência dele? Aí ele vai te indicar qual é o grau de eficiência e você consegue ver, diferenciar entre dois, por exemplo, óleos, qual vai ser mais eficiente. E a gente também tem aqui letras, né, para questões que você precisa de letras. E aí entra a ponteira. Lembra que eu mostrei a ponteira no começo do vídeo? Então, a ponteira, como é que você usa? Você está aqui com o pêndulo numa mão e a ponteira vai estar na outra. E aí você indica a faixa de resposta que você vai levar em consideração com o pêndulo. Então, por exemplo, eu pergunto assim, qual chakra meu está mais desalinhado? E aí eu coloco aqui, aponto na linha dos chakras, né, que é essa daqui, e aí eu faço a pergunta com ele apontando aqui para a bolinha vazia, e aí ele vai pendular e vai me mostrar. Aí eu vou sempre perguntando, tem mais um? Aí se ele falar que sim, você fala, qual é o segundo mais? Taranana. Aí ele vai responder. Aí você pergunta, tem mais um? Aí se ele falar que não, você para, né? E aí aqui dá para você fazer várias coisas nesse biômetro. Tá, ele é usado bastante em tratamentos de elixir, de tratamentos que você pode fazer com indicações de chá, indicações de fitoterapia, de cromoterapia, então dá para fazer de várias coisas, tá? Então aqui foram com os gráficos. Uma outra forma de você utilizar, eu, por exemplo, eu vou contar até um testemunho meu próprio, tá? Eu moro em São Paulo, né? Vocês já devem saber. E aí aqui eu tenho o mapa de São Paulo. O que eu costumo fazer? Por exemplo, eu estava precisando mudar de casa e eu queria poupar tempo para procurar essa casa. Né? Então o que eu fiz? Eu abri o mapa de São Paulo na mesa. Deixa eu ajustar aqui para vocês enxergarem melhor aqui o mapa. Só um instantinho. Então eu abri assim o mapa, né? Quando eu vou trabalhar com o mapa, eu gosto de virar o mapa no sentido real dele no planisfério, né? Então eu identifico aonde é o norte desse mapa, tá? E giro para o norte real
do nosso planeta. Tá? E aí eu uso a nossa bússola para identificar. Tá? Bom, isso eu não vou mostrar aqui porque é bem simples, eu acho que deu... Se vocês tiverem alguma dúvida de como posicionar o mapa, vocês me falam, tá? E aí o que eu fiz? Eu coloco o nosso pêndulo em cada canto do papel e peço para ele me indicar uma área para que eu limite as minhas buscas por casa, tá? E aí ele vai começar, sei lá, girar, vai começar a pendular, até ele estabilizar fazendo algum movimento parecido com esse, tá? A hora que ele estabilizar assim, você vem aqui, posiciona a régua no sentido que ele estava pendulando e faz um risco. Tá? Aí você vai repetir isso em todos os 4 cantos da folha. Tá? E aí isso vai delimitar uma área com os 4 riscos, no meio dos 4 riscos, né? E é onde você deve procurar, né? Eu fiz isso quando eu precisei mudar de casa. Ele indicou uma área para mim no mapa que eu deveria procurar. Ele indicou mais de uma, na verdade, porque dependendo do cruzamento das linhas, formam mais, né? Ele precisa estar cercado pelas linhas, tá? As áreas. E aí ele pediu para eu procurar uma parte na Zona Sul, uma parte na Zona Norte, Nordeste, né? Aqui de São Paulo. E, gente, assim, parece brincadeira, mas é meu testemunho verdadeiro, assim, juro pra vocês. Deu exatamente a área que a gente conseguiu fechar o aluguel da casa. E isso ajudou muito a gente a limitar uma área de busca, sabe? Pra gente não ter que ficar procurando em São Paulo inteiro. Então a gente conseguiu encontrar uma areazinha mais restrita, né, pra gente procurar. E a gente conseguiu, achamos. E a gente ficou em dúvida entre 2... né? E aí a gente pode perguntar para o pêndulo a porcentagem do que a gente quiser, né? Naquele outro gráfico, se a gente quer porcentagem de felicidade, porcentagem de prosperidade, sei lá. Qualquer coisa que você quiser, estiver buscando nessa mudança, né? E aí ele pode te indicar qual vai ser melhor para você mudar. Dá pra gente usar isso daqui também para achar coisas, né? Dá para usar o mapa. Sei lá, você está procurando uma loja de alguma coisa, então você pode pegar um mapa grande assim e falar assim, e aí ele vai te indicando, pra cá, você vai vindo pra cá, pra lá, você vai vindo pra lá. Você vai fazendo isso, ou você pode fazer esse mesmo esquema de traçar as linhas, né? Pra onde ele pendular, você risca a linha. E aí você vai delimitar e vai conseguir achar coisas, né? São Paulo é uma cidade muito grande e às vezes o pêndulo ajuda em algumas determinadas situações, tá? Mas precisa praticar, né, gente? Assim, não é uma coisa que, vou pegar o pêndulo e já vou fazer. Não, você precisa estar conectado com o pêndulo, precisa estar bem com ele, né? E aí as coisas vão começar a ser respondidas para você, tá? Então, no mapa, normalmente eu faço esse tipo de coisa. Uma outra opção legal também é você usar uma planta de uma casa, da sua casa ou de outras casas. Então você consegue... A gente tem, por exemplo, fontes telúricas no planeta, né? A gente tem linhas de lei no planeta. Então tem várias coisas que você consegue achar com o pêndulo em relação à sua planta. Tem gente que encontra vazamento de água, encontra objetos perdidos na casa. Então você consegue achar aqui Você consegue saber se algum cômodo precisa de uma limpeza energética, então você coloca no cômodo, se você perguntar, né, esse cômodo precisa de limpeza energética, aí se ele falar que sim, você vai lá e faz uma limpeza. Se ele falar que não, você pula esse cômodo. E você pode ir perguntando cômodo por cômodo da sua casa, né? Dá pra perguntar muita coisa, gente. Dá pra usar a criatividade, vai testando, esconde, coloca um objeto em uma determinada parte do seu quarto, ou da sua casa, né, na verdade. E aí você tenta perguntar pro pêndulo, tentar fazer o pêndulo achar, tá nesse cômodo, aí você pergunta tal, tenta ver se ele consegue encontrar esse lugar com você. Então vai testando, porque na hora que você precisar, ele vai estar pronto pra te ajudar, né? Uma outra coisa que dá pra gente fazer também é assim, eu fico de pé, né, coloco o pêndulo assim, e aí eu pergunto, onde que tá tal objeto? E aí ele vai começar a pendular, né? E aí se ele começar a pendular assim, é pra eu ir andando pro lado esquerdo.
Se ele começar a pendular assim, é para eu seguir em frente. Se ele começar a pendular assim, é para eu andar um pouco para a direita. Então você vai deixando ele te guiar até o que você pediu para ele te guiar, tá? Às vezes ele pega através de parede, então você precisa ter essa percepção, né? Às vezes ele está mostrando a seta certinha, né? Mas ele está atravessando a parede, então está do outro lado da parede, no outro cômodo, né? Então você precisa entender que isso pode acontecer também. Uma coisa legal também, quando a gente está usando esses mapas, esses gráficos de biometria, né? Que a gente está tentando fazer uma consulta para alguém, né? Tentando ajudar alguém, a gente sempre pede, eu sempre peço, né? Permissão, se eu tenho permissão para trabalhar a energia daquela pessoa, se é divino, se é de bem, né? Se é para o bem. E se eu tenho permissão, né, para fazer essa consulta para a pessoa, eu faço umas 3 perguntas, 4 perguntas mais ou menos, dependendo do tipo de tratamento que eu vou fazer. E se tiver não em qualquer uma delas, eu já não faço naquele dia, ou não faço mais para a pessoa, né? Então depende, porque leva em consideração muitas coisas, então você tem que ter resposta sim para as perguntas que você faz antes, né? Então você faz lá o teste de afinamento para ver se ele está afinado com você e faz as perguntas sobre a pessoa para saber se você tem permissão e se você pode fazer esse trabalho energético com ela, tá? E assim, gente, não faça nada sem permissão das pessoas, né? Eu já expliquei isso aqui, acho que não é legal, não é ético também, né? Então, tenta fazer as coisas sempre com a autorização das pessoas, né? E que elas tenham consciência, né, de que aquele trabalho está sendo feito energeticamente para ela, né? Uma coisa que é legal também, quando a gente vai usar um gráfico assim para uma pessoa específica, a gente fala normalmente o nome da pessoa e pede para o gráfico se conectar com essa pessoa, para o pêndulo se conectar com ela. E aí, gente, é incrível, ele vai começar a fazer uns movimentos assim, tal, que não sei o que, daqui a pouco ele começa a fazer assim. E ele faz exatamente quando ele acha a pessoa, ele fica assim, na direção que a pessoa tá. E aí ele se conecta com a pessoa, e aí quando ele fica aqui no 0, tá vendo? Ó, tem o 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3. E aí quando ele fica aqui no 0, é porque ele já se conectou. Tá? Ele acha a pessoa em qualquer lugar, tá? Não sei o quê, e aí ele vem andando e fica só no 0. E aí ele se conecta. E aí você começa a fazer o tratamento com a pessoa aqui no gráfico, né? E é muito interessante isso. Bom, gente, essas foram algumas dicas, né, de como usar um pêndulo. Então eu acho que é o básico aí para você começar a experimentar, para você começar a ter o pêndulo como um oráculo poderoso na sua vida, para que você consiga resolver as suas questões, mas sempre use com consciência, sempre use com permissão das pessoas, né? Começa usando só para você, não usa para outras pessoas, né? Até você tá conectada com o pêndulo, até você ter confiança no pêndulo e o pêndulo confiar em você também. Não tenha em mente, não ache que, sei lá, tem um gnomo preso aqui, tem um espírito, não tem nada disso, né? É só a energia mesmo que está ali em contato com você. E é isso, use para o bem, sempre. E vai me contando aqui nos comentários as suas experiências com o pêndulo, se você está testando esses exercícios que eu passei para você tentar. E aí a gente vai conversando, vai trocando uma ideia, vai encontrando novas formas, né? Eu acredito que a gente sempre tem uma forma de trabalhar específica e própria pra gente, né? Então eu não acredito muito em regras absolutas, né? Eu acho que a gente sempre pode adaptar para nossa realidade e para nossa energia, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu curtir, né? Encaminha aí para suas amigas e amigos, aquela pessoa que gosta de pêndulo, que sempre teve curiosidade de mexer com pêndulo. E vamos conversando aqui e até o próximo vídeo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, compartilhe, comente, envie para aquele seu amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo e te espero no próximo vídeo. Até mais!